características do CC sobre as matrizes. A primeira definição. De uma maneira geral, podemos dizer que a matriz trata-se de uma tabela em que sempre há, no caso, linhas e colunas. As linhas, né, denominamos em geral por M, ó, e as colunas por N. Esses elementos que formam e enumeram a matriz são reais ou números complexos. São expostos em M linhas e N colunas. Então, podemos dizer que a ordem da matriz, ó, o tipo é sempre dado por M por N, né? O tipo, a ordem, você lê M por N. Então, gente, uma matriz, nada mais, nada menos, podemos citar que trata-se de uma tabela formada por valores numéricos em linhas e colunas. Vamos aqui a uma matriz genérica, que é um caso muito importante no estudo inicial das matrizes. Vamos considerar aqui uma matriz quadrada A, uma matriz qualquer A. Por exemplo, temos três modelos de representar os elementos da matriz. Ó. Você pode trazê-los entre colchetes, entre parênteses ou então entre 4 barras verticais. São maneiras de você representar uma matriz genérica em que ela possua linhas e colunas, M linhas e N colunas. Então, gente, cada elemento genérico você o representa por A e J. Esse I é ocupado sempre pelo valor da linha e o J é ocupado ou representa o elemento ou o número da coluna. As linhas são enumeradas de cima para baixo. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, ok? As colunas são enumeradas da esquerda para a direita. Primeira coluna, segunda coluna, terceira, etc. até uma enésima coluna. Bom, gente, então aqui nós temos três maneiras de representar uma matriz genérica M por N. Ou simplesmente você pode reduzi-la ou simplificá-la assim também. A matriz genérica A, ou a matriz A, é expresso é igual ao genérico A e J, em que essa matriz A é do tipo M por N. Vamos aqui agora a alguns exercícios em prática. Vamos considerar essa matriz A, né, e essas três perguntas. Então, ele pergunta inicialmente qual é a ordem de A. Gente, a ordem de uma matriz é dada pelo seu número de linhas e o seu número de colunas. Sempre, em primeiro lugar, o número de linhas. Então, no nosso caso, nós temos aqui, gente, ó, 3 linhas e 4 colunas. Então, ela é do tipo, o da ordem 3 por 4. O motivo, 3 linhas e 4 colunas. A matriz, o item B, qual é o elemento 3, 4? O índice, gente, do elemento serve para licitar o que? A posição de um determinado elemento na matriz. Se é o 3, 4, ele está na terceira linha, ó, o primeiro elemento do índice sempre refere-se à linha. Então, terceira linha, 1, 2, 3. Terceira linha, sabemos que é essa. 4, segundo valor do índice, é a coluna. Então, terceira linha, quarta coluna, gente, é o elemento 32. Quais são os elementos da segunda linha? Aqui não tem problema. Primeira linha, segunda linha, ó, menos 5, 49, menos 34 sobre 3, terços e o 7. Vamos aqui a algumas denominações, gente. O que é uma matriz retangular? Em geral, é considerada as matrizes em que o seu número de linhas é diferente do seu número de colunas. Uma matriz aqui, por exemplo, 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, né, gente? Ó, o número de linhas no tipo, na ordem da matriz, vem primeiro. Ó. Em segundo lugar, o número de colunas. 3 linhas e 2 colunas. 1, 2. Mais um exemplo de uma matriz retangular, ó, no caso aqui 2 por 3, ó, 2 linhas, 3 colunas. Matriz retangular, número de linhas diferente do número de colunas. Matriz linha, o número de linha é uma só, uma única linha. Ó. No caso, 1 por quantas colunas? Por 4. Matriz coluna, gente, possui uma só coluna, né? No caso aqui ela possui 3 linhas, coloca logo, ó, por uma coluna. Matriz do tipo 3 por 1.
Uma matriz quadrada é uma das principais matrizes que estudamos devido a determinante e outros estudos. Ela possui a sua característica, seu número de linhas é igual ao seu número de colunas, 2 por 2, ou então uma quadrada de ordem 2. Bem, gente, vamos aqui a alguns exercícios sobre matriz genérica que são bastante importantes. Nós temos que enumerar os elementos de uma matriz A, que é igual ao genérico AIJ 3 por 2, tal que cada elemento obedece ao AIJ, obedece à formação I menos J. Como nós vamos chegar lá, não tem problema. Primeiro você constrói a matriz genérica, 3 por 2, ela vai possuir quantas linhas? 3 linhas e 2 colunas. Então você constrói as linhas e as colunas, se a matriz é A, em geral trabalhamos com os seus elementos A minúsculo. E aí enumera os elementos, né? 1, 2, 2, 1, etc. E agora sim, vamos para a formação, a enumeração dos seus elementos. Então, gente, vamos pegar a definição. O AIJ é I menos J. O que é que você vai fazer agora? Cada elementozinho desse, você vai aplicar a lei de definição. Ou seja, para você determinar quanto vale o enumerar o valor do elemento 1, você substitui aqui, no caso do 1, o I, melhor dizendo, é 1. E o J também. Vai ficar quem? 1 menos 1, 0. Elemento 1, 2. Quanto é o seu valor numérico? Vamos na lei de formação. Vai ficar como? 1 menos 2. 1 menos 2 menos 1. Vamos para cima da segunda linha. 2, 1 e 2, 2. Novamente, então continuamos com a definição. Vai ficar o que? 2 menos 1 é 1. O 2, 2. 2 menos 2, zerou. E finalmente, gente, vamos à terceira linha. 3, são os elementos 3, 1 e 3, 2. 3, 1 vai ficar o que? 3 menos 1, que é o 2. E o 3, 2, na definição, 3 menos 2, que é 1. Pronto. Feito isso, determinamos aqui no caso os 6 elementos. E aí os seus elementos, os seus valores numéricos na referida matriz A. 0, 1, menos 1 a primeira linha. Segunda linha, 1, 0. Terceira linha, 2, 1. Gente, exemplo importantíssimo que você não pode deixar de saber de jeito maneira, como se diz, as matrizes genéricas. Outro reforço. Enumerar os elementos da matriz A, AIJ 3, 3. 3 linhas, 3 colunas agora, obedecendo essa formação. Aqui está a genérica, 3, 3. Formação bastante simples. É 2 vezes o valor do I. Então, nós temos já a genérica. Quem é o I, é sempre o primeiro elemento do índice. Então, gente, essa primeira linha aqui vai ficar sempre 2 vezes 1, né? 2 vezes 1, 2 vezes 1 e 2 vezes 1. Já na segunda linha, o 2i vai ficar como? 2 vezes o elemento, o valor do i. No caso aqui na segunda linha sempre é 2. Então, é sempre 4. E na terceira é sempre 3. E aí, gente, acabou, né? Vamos tomando aqui a primeira linha, segunda e terceira. E aí nós temos a matriz A enumerada. Bem, gente, vamos aqui a um outro reforço. Continuamos aqui com a genérica 3, 3. Agora obedecendo a duas leis de formação. O AIJ será 3i menos j, se o i for igual a j. E o AIJ será igual simplesmente i ao quadrado se o i for diferente. Então, nós vamos aqui estruturar a matriz genérica 3, 3. Aqui está. 3 linhas, 3 colunas com seus respectivos índices. As duas leis de formação, aqui estão. O AIJ será 3i menos j se o i for igual a j. E o AIJ será igual a i ao quadrado se o i for diferente. Bom, gente, então vamos para a primeira linha. O único caso em que o i é igual a j é o 1, né? E sempre que o i seja igual a j, a formação qual é? 3i menos j. Então, por isso ficou 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 menos 1 é o 2. E os demais? É o caso em que i é diferente. Então, fica simplesmente i ao quadrado, né? Então, aqui é o caso de 1 ao quadrado ser 1, 1 ao quadrado 1. Aqui nós temos já, então, a primeira linha. Segunda linha, gente. O único elemento em que o i é igual a j é o 2, 2, Ficamos, então, com 3 vezes 2 menos 2, que é a lei de formação, que é o 4. E os demais, simplesmente i ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Finalmente, gente, 3, 1, né? A linha 3,
O único elemento que eu ia igual é o 3, 3, daqui está, e aqui está a terceira linha. Sendo assim, gente, a formação é essa. E é um estudo que eu volto a citar, os senhores não deixem de fazê-lo. O motivo é bastante importante. Está aí então um dever de casa aí para os senhores, como se diz. E no mais, gente, bons estudos. Façam uma visitazinha ao nosso site.